Senhor Deus, ainda não fizeram a opção para a vida eterna, Pai, possam nesta noite ter a ação do Teu Espírito, Senhor Deus. E que tenhamos aqui, Senhor, pessoas se declarando para Ti, ó Pai, buscando aceitar, Senhor Deus, o caminho para a salvação, buscando aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, ó Pai amado. Ó Pai bendito, sê com o pastor Cleverson, Senhor Deus. Usa-o, Senhor Deus. Através dele fala aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Tom, não foi agora, foi apresentado ontem, mas hoje não, de maneira especial completa, mas o pastor Cleves é pastor da primeira Igreja Batista em Arthur Nogueira. Arthur Nogueira está lá de Campinas um pouquinho, mas pastor Cleves também foi pastor aqui na primeira Igreja Batista em Terra Preta. Terra Preta fica ali entre Mairiporã e Atibaia. Foi pastor lá, pastoreou outras igrejas, também até o ano passado ele foi o presidente lá da Ordem dos Pastores, da secção de Campinas, aquela região lá. É um grande amigo nosso, já pregou aqui em outras ocasiões, e é uma alegria ter o pastor Cleves aqui na comemoração do 53º aniversário da Igreja Batista do Jardim Brasil. Pastor Cleves, Deus o abençoe. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, boa noite. Alô? Agora ligou. É bom estar novamente aqui na Igreja Batista, no Jardim Brasil, comemorando junto com os irmãos o 53º aniversário desta igreja. Eu gostaria de convidar o pastor Antônio Jorge aqui. Eu quero orar pelo pastor. O pastor completa hoje 29 anos de ministério pastoral. Idade é um pouquinho mais. Não sei nem quanto, mas que Deus te abençoe, pastor. E você em setembro. Vamos orar pela vida. Convido a igreja a colocar-se em pé. Vamos orar pela vida do pastor Antônio Jorge. 29 anos, não são 29 dias. Quase 3 décadas atrás ele ouviu o chamado de Deus e está servindo ao Senhor todo esse tempo. Pai querido, eu louvo o teu nome nesta noite pela vida do teu servo, pastor Antônio Jorge, homem que o Senhor preparou, chamou, vocacionou para estar à frente deste rebanho. Cuide dele, ó Pai, dê saúde ao teu servo, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Obrigado pelo 29º aniversário de ministério. Ó Deus, que ele continue sendo sempre grato ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito a ele, ó Pai. Ó Pai, quantas vidas ele já levou aos pés do Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, ele abençoou através do seu ministério. Continue usando o teu servo de forma poderosa. Em teu nome que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Ainda em pé, abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 126. Salmo 126. Estou feliz de rever o pastor Iber Vasconcelos. Pastor que conduziu a sucessão pastoral aqui na Igreja Batista no Jardim Brasil. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos juntos repetir o verso 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora com mais ênfase, a última parte. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Poder sentar. Eu quero pensar nesta noite no seguinte tema: realizando os sonhos de Deus. O que seria um sonho? Um sonho é uma experiência que possui significados distintos. Se for ampliado um debate que envolva religião, ciência e cultura. Sonho é aspiração, é desejo veemente. O contexto do Salmo 126 traz a seguinte história. O povo de Israel louvava a Deus pela restauração do cativeiro. Esse salmo é um salmo pós-exílio. O povo estava experimentando a tão sonhada libertação, depois de 70 anos no cativeiro babilônico. E 70 anos não são 70 dias. Ali o povo casou, constituiu família, teve filhos, trabalhou naquela terra. E durante 70 anos no cativeiro babilônico, o povo estava distante da sua pátria. Mas agora, depois de ter passado por dores, depois de ter passado por sofrimento, decepções, provações, agora triunfo, agora conquista, agora o cumprimento das promessas de Deus, a fidelidade para com o seu povo. O louvor e a alegria são motivados pelas grandes obras de Deus realizadas em nosso favor. Nós vemos a misericórdia de Deus para com o seu povo. O povo agora estava alegre. Por quê? Porque o povo reconhecia que o Senhor havia feito grandes coisas na vida daquela nação. A igreja, meus queridos, ela existe para realizar os sonhos de Deus. Segundo a Bíblia, nós podemos dizer que ele sempre desejou que o homem o glorificasse. O desejo de Deus. Aliás, o homem foi criado para o louvor e glória do nosso Deus. Efésios capítulo 1, verso 11, verso 12, relata esta grande verdade. O povo de Israel, ele deveria ser exemplo para as demais nações. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 a 9, diz a respeito desta condição do povo de Israel. Infelizmente, o povo de Israel não foi exemplo para as demais nações. Jesus instituiu a igreja. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, ali temos a seguinte expressão, que Jesus é o fundamento da igreja. Ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a igreja, ela tem uma missão tríplice. A igreja, ela deve realizar os sonhos de Deus, que é adoração, edificação e evangelização. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo escreve algo a respeito da igreja que eu quero compartilhar com os amados. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um autor conhecido que trabalha junto com o nosso querido pastor Odilon dos Santos Pereira, pastor Dário Robson, escritor conhecido no Brasil batista, ele diz que a igreja deve exaltar o Salvador, equipar os santos e evangelizar os pecadores. Quando nós pensamos nos sonhos de Deus, em primeiro lugar, nós entendemos que a igreja realiza os sonhos de Deus quando ela adora a Deus. É interessante pensar em Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz: a Deus seja dada glória eternamente, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Deus seja glória na igreja e em Cristo Jesus. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 3, verso 20 e 21. O alvo principal da igreja, meus amados irmãos, é glorificar a Deus. A igreja existe para glorificar a Deus. A igreja não é um clube, a igreja não é um encontro social. Eu não tenho nada que fazer em casa, eu vou lá na igreja. Não, a igreja ela existe para glorificar a Deus. É um lugar que o povo de Deus adora a Deus. A igreja tem como alvo principal exaltar o Salvador, glorificar o Salvador, dar glória única e exclusivamente a Deus. Em função desse propósito, a igreja é chamada para servir de três maneiras. A igreja serve a Deus diretamente em adoração, mas a igreja também serve aos santos em nutrição e serve ao mundo em testemunho. Essa frase é de Clowney. Nós damos honra e glória a Deus quando nós refletimos o seu caráter, quando sua beleza se reproduz em nós. Podemos dizer que os verdadeiros adoradores, Jesus disse isso, adorarão o Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 21 a 24. Na adoração, meus amados, nós atribuímos dignidade e grandeza ao Senhor. A adoração verdadeira, ela resulta na transformação das nossas mentes, porque conscientemente contemplamos a santidade e majestade de Deus. Realizamos os sonhos de Deus quando nós adoramos a Deus. A adoração transforma os nossos corações, porque é impossível passar na presença de Deus e permanecermos como éramos. Quando você adora a Deus, você terá a mesma atitude que Isaías, no capítulo 6 do seu livro. Ele reconheceu que estava vivendo no meio de um povo de impuros lábios e que também era um homem com lábios impuros. Quanto mais próximo de Deus, mais reconhecemos a nossa fragilidade. Quanto mais próximos de Deus, mais entendemos que somos pecadores e precisamos da sua graça. Realizamos os sonhos de Deus quando nós adoramos a Deus, mas também nós realizamos os sonhos de Deus quando nós servimos aos santos. Ninguém é chamado para ser senhor. Aliás, só existe um Senhor na igreja, o Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós servimos, mas o Senhor Jesus Cristo também deixou exemplo para servirmos aos irmãos, servir aos santos. Por quê? Porque nós pertencemos uns aos outros. Aqui entendemos que trata-se do ministério de edificação. Nós devemos exercer a mutualidade. Quando nós servimos aos santos, nós estamos dizendo que agora, como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que entenderam o propósito do Evangelho, como aqueles que entenderam a missão dada por Cristo à igreja, nós passamos a amar uns aos outros. Aliás, João capítulo 13, versículo 34, nos ensina
esta grande verdade: amar uns aos outros. A igreja serve amando uns aos outros, mas a igreja serve também aos santos, acolhendo uns aos outros. Como é bom você ser cristão. Como é bom você pertencer à igreja de Cristo. Como é bom pertencermos à igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde quer que vamos, nós nos identificamos com o povo de Deus. Ali nós somos acolhidos, ali o povo de Deus recebe com alegria, com carinho. Romanos capítulo 15, versículo 7 diz que devemos acolher uns aos outros. Mas no exercício da mutualidade, nós também devemos saudar uns aos outros. Romanos 16, 16. Estar sujeito uns aos outros. Efésios 5, verso 18 a 21. Ali, aquele texto clássico sobre o casamento. Antes da lição ao marido, a lição à esposa, a lição aos filhos, há esse verso: sujeitai-vos uns aos outros. É interessante que nós servimos aos santos quando nós entendemos o valor de cada um, quando nós entendemos que cada pessoa deve ser considerada superior a nós mesmos. Mas servimos aos santos também quando nós confessamos os pecados uns aos outros, conforme diz Tiago no capítulo 5, verso 16. Meus irmãos, há o exercício da mutualidade quando nós perdoamos uns aos outros. Como é bom viver na igreja, como é bom estar na família de Cristo, pertencer à família de Cristo. Numa família, eu costumo dizer lá na nossa igreja, que se entre a família de sangue há alguns problemas, imagine só, pertencer à igreja, uma reunião de diversas famílias, várias famílias. De quando em quando haverá problemas, e quando acontecem os problemas, é necessário perdoar, pedir perdão, oferecer perdão. E este é o exercício da mutualidade. Quando fazemos isto, nós estamos servindo aos santos. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32, diz: perdoar uns aos outros. Mas o texto de Gálatas, Paulo falando aos Gálatas, no capítulo 5, verso 13 a 14, ele diz que nós também devemos servir uns aos outros. Meus queridos, como é importante estar envolvido na igreja, comprometido com a igreja. Muitas vezes não há cargos para toda a membresia, mas quando a membresia entende que ela deve servir, há espaço para toda a igreja servir. E quando falamos em serviço, há N tipos de serviço na igreja de Cristo. E Paulo diz que nós devemos servir uns aos outros. Esse é o papel do cristão, esse é o papel de cada filho de Deus. Realizamos os sonhos de Deus quando nós servimos aos santos. Mas também a palavra de Deus diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Meus queridos irmãos, nesta manhã aconteceu aqui um culto maravilhoso, eu acompanhei lá pela internet. E no momento da oração do pastor Antônio Jorge, ele chorou por uma família que está passando por lutas, enfermidade. Ele disse que o choro não era um choro dele, mas era um choro da igreja. A igreja está alegre, mas naquele momento ela estava chorando com os que choram. Isto é servir, isto é levar a carga uns dos outros. Meus irmãos, realizamos os sonhos de Deus quando servimos uns aos outros, quando nos alegramos com os que se alegram, mas também quando choramos com os que choram. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. O psiquiatra cristão Paul Tournier, ele disse que há duas coisas que nós não podemos fazer a sós. Uma delas é ser casado. Ninguém consegue ser casado consigo mesmo. Muitos querem abandonar a esposa, o marido, mas não há como fazer isto e dizer: eu estou casado. Casado
significa que você reparte a sua vida com alguém. Você compartilha a sua vida com uma outra pessoa. E também, meus queridos, é impossível ser um cristão a sós. O cristão, ele existe para servir. Eu não posso abandonar a comunhão dos santos, eu não posso abandonar o convívio com a igreja local e dizer, a partir de hoje, eu vou servir ao meu Deus dentro de casa. Eu não preciso de ninguém, eu não quero a comunhão com os irmãos, eu vou assistir aos cultos pela internet. Meus queridos, não há como ser cristão a sós, assim como não há como ser casado a sós. O cristão compartilha com outro cristão, o cristão tem relacionamento, e quando nós servimos aos santos, nós estamos realizando os sonhos de Deus para a sua igreja. É interessante pensar também que realizamos os sonhos de Deus quando nós evangelizamos os não salvos. Meus queridos irmãos, Deus criou a igreja para penetrar no mundo, como Cristo se inseriu no mundo do primeiro século. É gostoso esse momento de celebração, é muito bom estarmos juntos aos domingos, mas a igreja não pode esquecer da sua missão, a missão tríplice: adorar, servir e evangelizar. E evangelizar faz parte dessa missão. No dia a dia, os cristãos têm contato com diversos tipos de pessoas, estudantes em universidades, amigos, vizinhos, familiares não cristãos. É a igreja espalhada. Ao terminar o culto aqui, a igreja, ela sai para servir, para evangelizar os não salvos. Algum tempo atrás eu coloquei um cartaz lá na porta de saída da igreja. Quando terminava o culto, as pessoas liam a frase naquele cartaz: estamos saindo para o nosso campo missionário. O campo missionário é lá fora, não é aqui. E a igreja realiza os sonhos de Deus quando ela evangeliza os não salvos. Nós somos enviados a fazer discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, 19. O reino de Deus, meus queridos, ele cresce com a palavra semeada em terra fértil. Crentes nascem para se reproduzir. É ovelhas gerando ovelhas. Devemos investir em vidas. Devemos pregar e praticar o que pregamos, senão é hipocrisia. Somente o Evangelho, ele pode transformar o coração humano. Realizamos os sonhos de Deus quando evangelizamos os não salvos. Ah, meus irmãos, não há como ser um cristão agente 007, um cristão secreto de Deus. Não há como viver o cristianismo isolado, sem contato com pessoas não cristãs. Certa ocasião, um membro da igreja perguntou: pastor, é correto participar de festas de pessoas não cristãs? Falei, meu querido, quando Jesus esteve presente nesta terra, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. No primeiro século, Jesus participava de celebrações, ele participou de casamento, participou de festas. É ali que a luz vai brilhar, no meio desse ambiente onde você acha que não deve estar. Eu participo de casamento de não cristão. Eu não vou apenas à cerimônia religiosa, mas eu vou à festa também, eu quero comer. E lá não tomo bebida alcoólica. Aliás, é um problema falar isso. Eu nunca ingeri bebida alcoólica. Embora alguns cristãos não vejam problema nisso, eu não me sinto bem em beber.
E eu não me sinto bem estar ao lado de um cristão que bebe. Se você tem esse costume, beba longe de mim. Mas, meus irmãos, eu participo da festa. Ali eu tomo meu refrigerante, tomo suco. É a oportunidade de ter contato. É a oportunidade de, através do meu testemunho pessoal, transmitir o Evangelho. O cristão, ele não poderá jamais ser sal e luz no meio de cristãos. O cristão deve estar no meio de ímpios, no meio de incrédulos, no meio de pessoas não cristãs. É lá que a luz brilha. É lá que ele vai temperar esse mundo sem sabor. Então, meu querido irmão e irmã, se você for convidado para uma cerimônia de casamento, uma formatura de alguém que não é cristão, vá, sem problema algum. Pastor Antônio Jorge, tem alguma restrição? Então vá, pode ir. Meus queridos, mas lá você deve mostrar que você é um cristão. Eu tenho algumas reservas com alguns casamentos. Nós estamos vivendo momentos, como eu falei ontem, estranhos no meio da igreja do século XXI. Algumas coisas têm acontecido que, para mim, causam estranheza. O jovem crente, a jovem crente, membros da mesma igreja, os pais crentes, os pais do noivo, os pais da noiva, também membros da igreja. Uma cerimônia religiosa fantástica, pedindo a bênção de Deus sobre a vida do casal. E aí, todos são convidados para a festa. E causa estranheza. Algumas músicas que colocam em festas de casamento. Um verdadeiro baile. Cerveja. E aí perguntamos o que está acontecendo. Os padrinhos não são cristãos. Como eu falei, nós não podemos negociar os nossos valores. A igreja vai evangelizar os não cristãos, vai mostrar que é luz no meio das trevas, não compactuando com o que eles fazem, mas fazendo diferença. Nós devemos fazer diferença no mundo de iguais. Meus irmãos, o sonho de Deus é que realizamos os sonhos de Deus quando evangelizamos os não salvos. E para evangelizar os não salvos, é necessário estar no meio deles, mas não compactuar com o que eles fazem. Não negociar o evangelho, mas fazer a diferença no meio de iguais. Meus queridos, o meu desejo nesta noite é que esta igreja continue realizando os sonhos de Deus, através da sua missão tríplice. Que ela nunca se esqueça que a missão dela é adorar a Deus, é servir aos santos e é evangelizar os não salvos. Adorar a Deus, servir aos santos, evangelizar os não salvos, faz parte da missão tríplice da igreja. Parabéns, Igreja Batista em Jardim Brasil. Prossigam olhando para Jesus. Sabe por quê? Porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Assim como o povo de Israel festejou a libertação do cativeiro babilônico, nós também temos motivos para festejar. Um dia, Cristo nos libertou do pecado. Agora nós somos livres. Não livres para pecar, mas livres do pecado. Livres para proclamar a verdade de Deus. Livres para servir uns aos outros. Livres para adorar a Deus. Se você é cristão, glorifique o nome do Senhor. Se você não é cristão, tome uma decisão. Tome um passo, dê um passo de fé. Entregue a sua vida a Jesus. E você fará parte da igreja de Cristo. Uma igreja que adora, uma igreja que serve, uma igreja que evangeliza. Alguém nesta noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus?
Levante a sua mão, eu vou orar por você. Eu vou colocar você nas mãos de Deus e a partir de hoje você irá para casa sendo uma nova criatura, uma pessoa restaurada pelo Espírito Santo de Deus, alguém que a partir de hoje se tornou filho de Deus. Alguém, levanta a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Pai querido, quero agradecer, ó Pai, pela vida desta igreja. Quero agradecer, ó Pai, pelo 53º aniversário. Que essa igreja continue sendo uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja que realiza os sonhos de Deus, uma igreja que adora ao Senhor, uma igreja que serve uns aos outros, uma igreja que evangeliza o pecador. Se porventura alguém nessa noite que ainda não conhece o Evangelho, que não saia daqui, ó Pai, sem tomar uma decisão. Que antes de dormir possa entregar a sua vida a Cristo. E que haja festa no céu, porque quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Obrigado, Pai, por esta festa espiritual que está acontecendo, que começou a partir do dia 6. Obrigado, Pai, por tudo que essa igreja já realizou. Continue abençoando essa igreja nos próximos anos. Abençoando o ministério do pastor Antônio Jorge, completa um mês, dia 13. Que ele possa, ó Deus, ter um ministério profícuo por muitos e muitos anos aqui nesse lugar. Em teu nome, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe essa igreja. Parabéns.